Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do crescimento e avanços de poder das facções criminosas. Entrevista o jornalista e escritor Carlos Amorim, autor premiado de vários trabalhos sobre o crime organizado e livros, dentre eles Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado e CVPCC, a Irmandade do Crime. Obrigada, Amorim, por estar conosco. E eu tenho aqui, trouxe alguns dos volumes importantes que fazem a revelação do avanço dessas facções criminosas que comandam não apenas a vida dentro dos presídios, como também tem muita força de atuação na sociedade onde vivemos, em instituições, ocupando vazios do Estado. É sobre isso que nós vamos conversar. E, Amorim, o que eu gostaria de começar é uma coisa histórica mesmo. Quando foi que começou essa sistematização, essa organização de facções criminosas que desenvolveu tanta força e poder? Olha, isso vem de bastante tempo atrás, né? Quando? Você vê, a primeira forma de crime organizado no Brasil foi ligada à contravenção, né? Ao jogo do bicho do Rio de Janeiro, que tinha envolvimentos com contrabando, mas era uma coisa assim, que não tinha essas características de organizações verticalizadas e com influências muito além da questão criminal menor, né? A primeira organização desse tipo surgiu no final dos anos 70, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que foi o Comando Vermelho. Começou com o Comando Vermelho. Começou com o Comando Vermelho. Foi a primeira organização de presos comuns, né, da história penal brasileira, né? Isso tem um pouco a ver com a convivência de presos comuns com presos políticos nas cadeias do Rio de Janeiro. Primeiro nas penitenciárias do continente, depois na Ilha Grande, onde eles ficavam numa galeria de isolamento. Não tinham banho de sol, não podiam sair dali. Era 24 horas por dia conversando, trocando experiências. E dessa troca de experiências resultou, de fato, algum aprendizado para o preso comum. Só que preso político tem anistia e preso comum não tem anistia, apesar de terem sido condenados pelos mesmos tribunais, pelos mesmos crimes, de cumprirem pena no mesmo lugar. Os presos políticos foram embora e os presos comuns ficaram. Mas ficaram com essa experiência de organização que eles levaram para frente. E levaram para frente como forma de sobreviver. Todas essas organizações surgem como maneiras de enfrentar o péssimo sistema carcerário do país e condições insalubres. É um sistema deseducador que não recupera ninguém. O sistema penal é loteado por quadrilhas e organizações que disputam o poder entre si. Então, esses grupos surgiram para sobreviver a isso. Quer dizer, com uma finalidade de proteção daqueles que estavam nesse sistema prisional que já vem tão deficiente, tão deficitário há tanto tempo. É isso? Começou com isso? Sim, esse problema penitenciário no Brasil é secular, né? Isso aí não é de governo de hoje, nem de governo de ontem. Isso aí vem do início do século passado, né? Na verdade, a sociedade brasileira nunca deu a menor importância para cuidar de presos. Não dá voto, né? Não dá voto, ao contrário, tira voto. Tira voto. Pergunta para o Geraldo Alckmin, que construiu o presídio no interior de São Paulo, se ele não perdeu votos em Avaré, em Presidente Prudente, Presidente Bernardes, onde ele botou o presídio de segurança máxima. Não dá voto, essa que é a verdade. Mas o fato é o seguinte, a primeira organização surgida no final dos anos 70, aí, que já em 1980 se assinava como Comando Vermelho, ganhou um sócio paulista, cerca de 10 anos depois. Em 93, no presídio de Taubaté, surgiu o primeiro núcleo do primeiro comando da capital, que era o nome de um time de futebol no presídio, porque eram presos considerados perigosos da capital, que foram levados para o interior, construíram um time de futebol e uma forma de associação para enfrentar os criminosos locais. E desse time de futebol, primeiro comando da capital, surgiu a organização que hoje é
a maior organização criminosa do Brasil, né? E não deixa de ser intrigante, né? Eles têm siglas como se fossem partidos políticos, né? É um reconhecimento da institucionalidade dessa organização. É como se ela tivesse SIC e RG, PCC, Comando Vermelho, Família do Norte. É um pouco pior. É pior. O PCC se autodenomina o partido do crime. E não só porque ele gosta da expressão, é porque toda vez que você acumula poder, toda vez que você controla comunidades, você tem ação territorial, você tem ação militar, como é o caso dessas organizações, você precisa ter uma forma de interlocução política. Então, primeiro eles elegiam presidentes de associações de moradores para poder negociar com a prefeitura. Hoje eles elegem senadores, talvez, deputados com certeza. Com certeza. Quer dizer, tem a bancada do crime? Tem a bancada do crime. Dá para falar isso? Dissolvida em pequenos partidos, você não consegue reunir todos eles em torno de uma mesa, mas ela existe. Quer dizer, nós podemos falar num grande conluio, numa conivência na sociedade. Agora você mencionou os partidos políticos, próprio Estado, nas várias instâncias de poder, governo, no sentido de entendimento com essas facções que se tornaram tão poderosas? Você está me perguntando se há alguma forma de negociação entendimento, assim, olha, nós garantimos redução da violência, ficaremos quietos na medida em que sejamos atendidos por isso ou por aquilo. Negociação, isso é suposição ou há evidência que existe? Em primeiro lugar, eu acho que é bom esclarecer que governo é uma instância de negociação, antes de qualquer outra coisa, né? Então ele tem quase que a obrigação de estar bem informado sobre esse tema, de ter fontes junto a essas organizações e de, eventualmente, em algumas ocasiões, sentar para conversar. Eu vou te dar um exemplo prático, né? A grande rebelião do PCC em São Paulo em 2006, o governo de São Paulo foi oficialmente ao presídio conversar com a liderança do PCC. Quando fala o governo quem foi? O secretário da Segurança, o próprio governador? Foi um dos comandantes da PM, do Policiamento do Interior, foi uma advogada que supostamente representaria o líder da organização, chegou lá, não foi reconhecida por ele, gente ligada à Secretaria de Segurança Pública, num avião oficial do governo de São Paulo. Quer dizer, não se trata de uma conversa avulsa, se trata de fato uma negociação que foi, na minha opinião, importantíssima para pôr fim a uma onda de violência naquele ano que matou centenas de pessoas. Quer dizer, no seu entender, é legítimo que haja, sim, essa negociação e esse entendimento? No meu entendimento, o governo é uma forma de negociar. Ser governo é uma forma de negociar. Agora, o que eu acho que é interessante a gente ressaltar um pouco é o seguinte, é que existe uma grande confusão sobre o que é crime organizado, né? A gente pensa, vendo pela televisão, que crime organizado é essa coisa de bandido em cima da laje, com um fuzil R-15 na mão, que é rebelião em presídio em Rondônia, no interior da floresta amazônica. O crime organizado contém tudo isso. Mas o que é preciso entender é que ele é um mega negócio global, transnacional, que o crime organizado está presente em Singapura, é o mesmo que está presente em São Paulo. O exportador de drogas colombiano pertence à mesma estrutura de crime organizado do plantador de papoula da Ásia Central. É uma operação mundial, dividida em territórios, dividida como se fosse uma linha de produção, quer dizer, com etapas, né? E movimenta a bagatela de 4 trilhões de dólares por ano. Quer dizer, uma mega empresa multinacional numa atividade econômica muito rentável. Maior do que a indústria do petróleo. E eu vou te dizer mais uma coisa, é uma empresa transnacional cujo negócio é feito à vista, é com dinheiro vivo. Então é a operação comercial de maior liquidez do mundo. É essa compreensão de que crime organizado é uma coisa muito diferente do que a gente imagina apenas pelo noticiário do dia a dia, é que faz com que nossos governantes não tenham uma noção clara de como progredir em relação a isso. No seu entender, a partir dessa frase, nossos governantes não têm uma noção clara de como agir, pode-se falar que o poder central está meio perdido em relação ao enfrentamento disso que acontece agora, sob o comando dessas facções? Eu diria que meio perdido é uma generosidade sua, né? Porque
o governo parece inteiramente perdido, né? Pô, eu vou te dar alguns números para você raciocinar. Num país que não se constrói hospitais e escolas, de repente queremos construir presídios. Construir um presídio leva, pela experiência brasileira, para um presídio de segurança média, leva 6 anos. O que significa que não há nenhum horizonte de solução imediata. Não só imediata, nem de curtíssimo prazo, nem ali na frente. Não tem horizonte nenhum. Enquanto que, se você pensar bem, e isso eu não ouvi da autoridade pública até hoje, até esse momento eu não ouvi isso, é o seguinte, que quem tem que resolver essa questão, esse imbróglio todo, é o judiciário. Porque o judiciário colocou lá quase 200 mil pessoas sem julgamento, numa massa carcerária que ninguém sabe de que tamanho é. Tem gente que fala 607, tem gente que fala 622, o Departamento Nacional Penitenciário fala que são 660. Nós não sabemos nem quantos são os nossos prisioneiros. E sabemos quantas são as facções, a composição delas, há números objetivos, confiáveis? Números objetivos confiáveis em matéria de bastidores do crime é complicado, mas eu vou te dizer o seguinte, você pode somar hoje... Sim, mas das organizações. Você pode somar eu li hoje... 27 organizações. Não, você pode somar isso pelo menos em 2 dezenas. Se você quiser aqui, eu cito para você umas 20 aqui, mas vamos perder um tempo desnecessário. Agora, E há uma hierarquia de poder nas facções? Há um líder máximo em cada uma delas? Geralmente há uma comissão de dirigentes. Geralmente há o que eles chamam de coletivo, né, que é um grupo que estabelece as tarefas e o controle das tarefas, e dentro desse grupo sempre tem alguém que fica com uma ponta de lança, que fica com, por exemplo, no comando vermelho. Quer dizer, quando isola um deles, sendo um coletivo, o substituto é imediato? Sim, se você matar essa liderança toda, você tem uma fila atrás deles, no dia seguinte a coisa volta a ser exatamente o que era na véspera. Portanto, essa visão que está instalada na sociedade brasileira de que precisamos encarcerar em massa, precisamos exterminar, isso aí não terá nenhum reflexo sobre o crime organizado. Porque o crime organizado não depende disso e nem é apenas isso. É o que eu te disse, falta a compreensão do tamanho dessa encrenca, das ramificações que ela tem e de como agir de uma maneira um pouco mais inteligente. Agora, Amorim, o que explica o Estado ter subestimado a evolução, o crescimento dessas organizações e essa ampliação de poder? Quer dizer, isso foi acontecendo e estava sendo visto que estava acontecendo, até porque havia a cooptação do entorno, tanto dentro de presídios como fora. E o Estado brasileiro, tanto o governo estadual como o poder central, subestimou o que estava acontecendo? Durante a maior parte do tempo, a autoridade pública fez questão de dizer que isso aí não existia, que isso aí era uma ficção dos jornais, uma ficção da mídia. Mas era mecanismo de defesa, isso? Era uma fuga, digamos? Por um pressuposto político, né? Se você admite que existe um Estado paralelo, se você admite que tem um poder sobre o qual você não tem controle nenhum, você se obriga a destruir esse poder. A história já mostrou isso, a história da humanidade mostrou isso. Se 2 poderes se contrapõem no mesmo espaço, até a física fala sobre isso, né? A terceira lei de Newton fala sobre isso, né? Toda força produz uma reação igual ou maior em contrário. E não ocupam simultaneamente o mesmo lugar, Então, né? se a autoridade pública admite a existência de um poder paralelo, ela se tornaria imediatamente responsável pela neutralização ou destruição desse poder. Então, vamos fazer o seguinte, a gente não fala sobre esse assunto e vamos ver se fica para o próximo governo. Quer dizer, uma omissão consentida. Uma omissão consciente. E mais o seguinte, só quando isso se tornou uma coisa absolutamente descontrolada, como foi São Paulo 2006, que nós assistimos aquela barbárie toda, barbárie de parte a parte, inclusive, hein? Porque o que houve de execuções ilegais pela força pública foi um negócio que chocou o mundo. Não é só uma questão do bandido que atirou na polícia, não. Sim. É o Estado que revidou com uma violência desproporcional. Isso também tem que ser considerado. E esse outro descontrole estapafúrdio, né, que a gente está vendo agora na questão das penitenciárias. Amorim, o seu trabalho é um trabalho de muita pesquisa, de investigação, é um trabalho documental.
Assim, que resposta você entende que o poder público pode e deve dar à sociedade no sentido de esvaziamento de tamanho poder dessas facções? Olha, você fez a pergunta de $1 milhão, porque se eu soubesse isso, eu comprava uma embalagem bem bonitinha, embrulhava e vendia, porque eu ia ganhar um dinheirão. Mas com você enxerga, assim, porque você colocou aí um cenário global. Você falou dos tentáculos, que vão longe. O caso não é? brasileiro. E temos aqui os casos pontuais, o que vivemos agora, o que está chocando, né, a sociedade brasileira. E não sei se chocam mais as imagens do que nós vemos dessas rebeliões, chacinas, da barbárie ou da impotência do Estado. Então, a minha pergunta é, das muitas investidas e tentativas, né, o que... daquilo que você já amealhou como conhecimento, poderia ser assim, o primeiro passo efetivo para a saída? Eu posso dizer assim, com sinceridade, toda vez que você tem no Brasil um desenvolvimento com distribuição de renda, com várias formas de distribuição de renda, há uma redução automática dos níveis de violência, né? É uma coisa automática. Então, a primeira resposta é essa, não vai acabar com a criminalidade no Brasil, mas pode torná-la aceitável na medida em que você consiga desenvolver o país, e isso é no longo prazo. Redução de desigualdade. Redução das desigualdades. Na verdade, você sabe que não é a fome que provoca a violência, não. O que provoca a violência é a falta de oportunidade e a injustiça. Isso é que produz a violência. Morim, nós iríamos longe. Nosso tempo terminou e, por sinal, generosamente nos deram mais tempo. Eu agradeço muito as informações, tudo isso que você nos transmitiu. Eu não tenho dúvida o quanto isso ajuda, né, na reflexão para o entendimento do que está acontecendo. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a você pela oportunidade.